programa Paladar está no ar e já que a gente tem falado bastante aí sobre as confraternizações de fim de ano, que tal aprender algumas estratégias para quando já cá você poder voltar à sua rotina alimentar de forma mais adequada. É por isso que eu estou com a nutricionista aqui, Paula Maia, que vai dar algumas diquinhas pra gente. Vamos lá? Para começar, a gente vai falar sobre o dia do líquido, né? Que é uma das estratégias que você que está em casa pode fazer nesse período, né, Paula? Exato. É uma estratégia bem eficiente, porque nesse período de festas a gente acaba consumindo um pouquinho mais de álcool e de alimentos com alto índice glicêmico, né? Com mais açúcar, e o organismo ele começa a ficar mais inflamado. Então, quando o organismo ele fica mais inflamado, naturalmente vai aparecer mais edema e inchaço. Então, uma das coisas, a principal estratégia que a gente tem é tomar água, tá? A água, ela vai... Todas as reações do organismo, elas vão acontecer em meio aquoso. Ou seja, para a gente eliminar, excretar toxinas, a gente precisa ter água no organismo. E nesse período a gente acaba ficando muito desidratado, né? E aí, no caso, fui para uma confraternização. É ideal que eu faça o dia do líquido antes ou depois da minha confraternização? O ideal seria depois da confraternização, porque aí a gente vai entrar com alimentos de baixo índice glicêmico, que vão nutrir também, então alimentos que são ricos em folhas verdes, nas brascas, que vai nutrir o organismo, que vai reparar o fígado, né, para poder fazer toda a excreção de toxinas. Tem muita gente que acha que fazer dia do líquido é passar fome, né? Eu Não, acho ao que a pessoa fica bastante saciada. Eu, inclusive, já experimentei, adoro, né, o dia do líquido de Paula, justamente por isso. Então, vamos explicar para quem está em casa como é essa formatação do dia do líquido. Ele começa com o quê? Certo. Na verdade, passar fome é muito relativo, né? Vai de pessoa para pessoa, mas quando a gente consegue colocar nessa alimentação fibra, gorduras boas e proteína, o organismo ele consegue ficar muito mais saciado, tá? Importante lembrar que não é porque está fazendo o dia do líquido que você vai tomar basicamente líquido, né? Não é só suco, enfim. Então, esse programa, na verdade, ele contempla algumas fases, né? Então, no início, a gente começa com um shot bastante inflamatório e antioxidante, e aí a gente vai usando algumas estratégias. Então, o limão... Esse shot daqui, especificamente, ele tá com? Esse aqui tá com cúrcuma, tá? Essa cúrcuma, ela é bastante biodisponível, ou seja, ela tem uma absorção muito maior. E aí a gente colocou limão e gengibre. O gengibre é super anti-inflamatório e tem uma atuação gastroprotetora, né? Tem alívio de gases. Nesse período, as pessoas, como consomem alimentos que estão fora da rotina, tem muita queixa de abdômen distendido, gases, constipação ou diarreia, dependendo de cada caso. Então, o gengibre ele vai atuar muito nessa desinflamação e nesse alívio dos gases. Tomei o shot, Tomou o shot, dá um tempinho, passa para o café da manhã. Pronto, uma dúvida, qual é esse tempinho? Tem gente que vai tomar o café muito rápido, já toma o shot, já toma o café, não é indicado? Na verdade, minutos após o shot já pode começar o café. Então, tomou o shot, vai tomar um banhozinho ali e depois volta para o café da manhã. Exato. Por quê? Porque o limão ou qualquer outro alimento mais ácido, ele vai sinalizar para o organismo que está chegando ali algum tipo de alimento, né? E aí vão ser excretadas algumas enzimas que vão auxiliar na digestão da alimentação posterior. E aí o café da manhã, nesse dia do líquido, é o quê? Então, nesse daqui hoje a gente fez uma vitamina, um shake, com leite de castanhas, com amendoim, com fibra, que tem biomassa de banana verde, então por isso que as pessoas relatam muita saciedade, entendeu? Mas não é só o shake, muitas vezes eu coloco o suco verde, que aí a gente prioriza a couve, a salsinha, que tem uma ação bastante diurética também, e aí eu vou fazendo esse mix de folhas, de acordo com a sazonalidade, o que é que o meu agricultor local tem para oferecer naquele dia, e aí eu vou trabalhando o cardápio dessa maneira.
Após o café da manhã, sempre tem um chazinho, né? Exato. Principalmente após essas festas de fim de ano, é importante a gente otimizar duas coisas. Uma, a drenagem de líquido, e a outra é otimizar a função hepática. Então, uma das coisas que a gente pode utilizar é o chá de alcachofra, que ele vai ter uma atuação bastante eficaz no fígado. E aí eu gosto muito de utilizar o chá de cavalinha também, que pra mim ele é o melhor para drenar. E aí eu vou colocando ou chá verde junto. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer no dia do líquido é misturar as ervas para que a gente consiga ter uma melhor palatabilidade. Não é todo mundo que gosta de tomar chá, não é da nossa cultura tomar chá, né? Mas quando a gente consegue fazer esses mix de ervas, a gente consegue dar para o cliente algo melhor para beber, né? Então, uma das coisas que eu me preocupo muito é no sabor da preparação. Não somente dar o líquido para ele ter uma restrição calórica, mas também melhorar a palatabilidade. Pois é, como é gostoso, né? Com sabor. E aí, uma coisa que você falou, a água, que não pode faltar. Sempre no seu dia do líquido, você manda a garrafinha de água, eu acho que para a pessoa nem esquecer que deve tomar água. Exatamente. E aí a gente tá mandando nesse formato de 500 ml hoje, para que a pessoa possa criar o hábito de ficar enchendo a garrafa sempre. Então, o dia do líquido não é somente você fazer um dia de líquido e emagrecer. A gente tem um grupo também no WhatsApp, e aí eu fico junto com os clientes, dando algumas orientações, porque para você emagrecer ou para que você tenha saúde, não é só um dia que vai fazer diferença na sua vida, né? Então você precisa, naquele dia, extrair o máximo de informações para você levar para a sua vida posterior. Adiante, tá? Né? Levar Exatamente. Adiante. E aí, chegou a hora do almoço, tem sempre o consumezinho, uma sopinha, mas é importante lembrar que não é aquela sopa apenas de legumes, né? Você sempre coloca uma proteína. Exato. Para dar essa saciedade. Exatamente. E aí eu tento trazer algo mais gourmet. Então, por exemplo, essa daqui é uma sopa de alho poró, mas duas edições anteriores eu viajei e aí trouxe alguns temperos de fora. Então, sempre que eu vou viajando ou que eu visito algum lugar, eu vou trazendo temperos também e insumos para a gente colocar no dia do líquido, para que essa experiência ela seja saborosa e que a pessoa possa também, às vezes, até desenvolver em casa. E aí, no caso, você também utiliza nas sopas e nos consumês muitos cogumelos como opção de proteína, né? Exatamente. O cogumelo, ele também tem uma função imunomoduladora muito grande, ou seja, aumenta a imunidade do organismo, tem muita fibra e aí também pode ser adaptado para vegetarianos, tá? Então, nessas sopas, por exemplo, elas têm um pouco de frango triturado aí, mas quando a pessoa tem restrição, ou é vegetariana ou é vegana, a gente faz a substituição. Então, tem grão de bico, cogumelo, enfim. Você vai fazendo a adaptação de acordo com o que a pessoa precisa, Exato. Né? Tudo é calculado, na verdade, para que tenha carboidrato, proteína e gordura, além de muitas fibras, vitaminas, minerais e fitoquímicos, porque isso vai fazer com que o organismo realmente, que a célula realmente consiga funcionar no seu melhor metabolismo, na sua melhor função. E aí, passado o almoço, muitas pessoas ficam esperando o lanchinho da tarde, que é sempre um dos mais saborosos. E o de hoje está especialmente saboroso, né? Na verdade, quando a gente está numa dieta de restrição calórica, a serotonina ela vai diminuindo ao longo do dia. Isso é fisiológico, isso é normal, tá? Então, o carboidrato, no final do dia, ele vai fazer com que a gente tenha aquela sensação maior de bem-estar. Por isso que, geralmente, eu coloco algo mais saboroso, algo que lembre, que seja mais confortável ao paladar, né? E nada melhor do que o cacau, que ele vai ter uma atuação no aumento, sim, da serotonina. Aí tem o carboidrato da biomassa da banana verde, vai ter as frutas vermelhas, então eu fiz uma geleinha de frutas vermelhas aqui, que vai ter atuação já no aumento de melatonina. As frutas vermelhas, elas são super ricas em algumas substâncias que aumentam a melatonina, que é um hormônio ideal para ser liberado à noite para promover maior relaxamento e sono. Olha aí, até porque o sono também é importante nesse processo, né, Paula? Exatamente. Então, durante o sono, o ciclo circadiano, que é esse
ciclo de noite e dia vai ter atuação fundamental nos nossos hormônios. E quem manda no nosso organismo é o hormônio, tá? Então, GH, por exemplo, a melatonina vai ter picos nesse horário da noite e eles vão ser responsáveis também pelo emagrecimento. A melatonina é um dos hormônios mais antioxidantes que a gente tem. Então, como a gente vive num período de muita festa, noite sem dormir, excesso de álcool, excesso de alimentos com alto índice glicêmico, o organismo ele fica mais estressado. Então precisa de um aporte antioxidante muito maior nesse período para que o organismo consiga reparar suas funções e o metabolismo consiga tirar de uma forma plena. E quais seriam esses alimentos mais indicados? Então, para a gente atuar no fígado, são interessantes as brássicas, que aí a gente consegue através da couve-flor, do brócolis, da couve-folha, tá? Os organosulfurados como o alho tem uma função muito importante tanto para aumentar a imunidade como para a eliminação de toxinas. Na base da alimentação tem que ter alimentos de baixo índice glicêmico, que tenham muitos nutrientes. Então o girimum, a cenoura, o chuchu, o brócolis vai fornecer tanto os nutrientes, como também não vai fazer pico de glicose. E o que o organismo precisa para desinflamar e para atuar na sua melhor capacidade é a insulina, que é um hormônio bastante anabólico e tem uma atuação bastante na inflamação, ela esteja a níveis baixos. E para terminar, o dia do líquido tem a sopinha da noite, né? Exato. Ela segue a mesma proposta do almoço ou ela é um pouco mais leve, já que estamos chegando na noite? Na verdade, as duas sopas, elas contemplam o mesmo nível de calorias, tá? O mesmo nível de fibras, de proteínas, de gorduras, enfim. Mas essa da noite, particularmente, eu priorizei utilizar alimentos ricos em beta-caroteno, que vai se transformar em vitamina A no organismo, para poder reparar principalmente a mucosa do intestino. A gente sabe que o intestino é responsável pela maior carga de imunidade que a gente tem, tá? E é a partir dele que se iniciam as maiores causas de doenças crônicas do organismo. Então a gente precisa sempre ter um intestino reparado, evacuar com frequência, né? E não apresentar tantos sintomas como a gente vê hoje em dia, né? De gasto, fome abdominal, diarreia, sangue nas fezes. Então é importante que esse intestino ele sempre esteja reparado. Pois é, então se você tá gostando aí das nossas dicas, já tá pensando aí na estratégia de como vai fazer nesse final do ano, fica ligado que no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho da diferença da dieta do líquido e da dieta detox e mostrar alguns alimentos que não pode faltar aí na sua casa.